Olá, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Receba essa palavra poderosa no seu coração. Amém? Mude a sua história, meu irmão, com essa palavra, com essa frase de poder. Deus abençoe sua vida. Receba. A palavra do homem tem poder. E eu lanço essa palavra sobre você nesse dia. Deus abençoe a sua vida. Não retenha isso. Abençoe também a vida de alguém. Fale com alguém. Deus abençoe sua vida. Não aquele Deus te abençoe, vai com Deus, fica com Deus. Não, dito de boca para fora. Isso são palavras. Quando você traz o sentimento do Espírito e realmente revela o poder de Deus através da fé que sai é proferida da sua boca, você abençoa a vida de pessoas e você recebe a bênção também que é lançada sobre você, ou repreende a maldição que é lançada sobre você. Amém? Glória a Deus. Eu sou o William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e nós hoje vamos iniciar mais uma jornada que Deus coloca nas nossas vidas para aprender e para buscar um relacionamento profundo com Ele. E essa jornada é de relacionamento. Essa jornada que nós vamos estar iniciando agora é sobre a leitura do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. Voltado também para o público masculino, não que mulheres não possam estar aprendendo o que nós vamos estar discorrendo aqui, mas Um Homem Segundo o Coração de Deus é um livro baseado na jornada também do rei Davi. O rei Davi, um homem muito citado na Bíblia, um homem que Deus mesmo disse que era um homem segundo o seu coração, e nós vamos entender por que isso. Davi, desde menino a rei, quais foram aí os predicados que levaram Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. E a gente pode dizer que a primeira coisa que nós temos a abrir a nossa mente, a abrir a nossa visão, é dedicação. Dedicar a nossa vida ao que realmente interessa. Dedicar a nossa vida ao que realmente tem valor. Nós já dissemos isso aqui antes. Nós só valorizamos o que tem valor. Poxa, pode parecer uma frase redundante, meio atrapalhada, mas não. Isso é profunda, é uma frase profunda e que direciona as suas escolhas. Se a sua esposa não tem valor, você não valoriza ela. Se a sua família não tem valor, você não valoriza ela. Se o seu trabalho não tem valor, você não valoriza ele. E você deprecia tudo isso que eu te falei, família, esposa e trabalho. Porque você não valoriza. Você não vê aquilo como algo que você tem que guardar, algo que você tem que preservar. E o que Davi fazia, o que Davi tinha como preceito na sua vida, era o seu relacionamento com Deus. Davi tinha colocava valor profundo em seu relacionamento com Deus, em sua vida com Deus. E para isso Davi pagava o preço. Davi, toda a ação que ele fazia, você vê que Davi não era homem de meias palavras, não. Davi era cabeça de guerreiro. A mente de Davi, se a gente for entrar um pouquinho e entender como ele pensava, Davi era um cara extremamente agressivo nas suas decisões. É para fazer, vamos embora. É para ir, tô dentro. Mandou ir? Tô lá, tô chegando. Vamos que vamos. Tem esse negócio de medo, não. Davi tinha um perfil, e aí já é de perfil, de personalidade, nós não devemos ter a mesma personalidade de Davi, cada um tem a sua, mas Davi tinha um perfil que não tinha medo de onde Deus mandava ele ir. Ele, independente do que Deus pedia para ele fazer, ele ia. Ele enfrentava gigante, ele matava leão, ele matava urso, ele enfrentava exércitos, ele se fingia de louco para não morrer. Davi fez as mais altas proezas. Davi ficou triste, muito triste, depressivo. Achou que estava abandonado por Deus. Davi se sentiu traído e assim por diante, né? Mas Davi sempre teve um coração voltado a Deus. Só que aí a gente começa a falar de um homem que também não é para ser idolatrado, porque nenhum dos homens na Bíblia são para serem idolatrados a não ser Jesus. Jesus é o nosso foco maior. Jesus, inclusive, é da linhagem de Davi, né? Ele vem da linhagem de Davi, do rei de Israel, do primeiro rei de Israel. Do rei Davi de Israel, que foi o homem selecionado, o homem ungido por Deus. Teve Saul, né? Antes de Davi.
E só que Saul foi preterido e nós vamos aprender durante nossos dias de meditação na palavra. Só que Davi, ele traz dentro da sua jornada e da sua visão, mesmo sendo um homem pecador, um homem que teve aí suas práticas mais que não devem ser acompanhadas. Davi era o legítimo, faço o que eu digo, mas não faço o que faço, né? E ele pagava por isso. Davi pagou e pagou pesado. Pagou pesado. Vou trazer aqui, ó. Derramou sangue. Davi matou gente, mas matou muita gente. Davi cometeu adultério. Davi foi adúltero. Davi foi um homem que, depois do adultério, ele fez que ainda, depois que descobriu que a Betseba, a mulher com quem ele se adulterou, que é a mãe de Salomão, inclusive, que é a mulher com quem ele se adulterou, ele fez com que o esposo dela fosse para frente de batalha e morresse. Ele foi um assassino. Davi teve muitas esposas, não foi só essa, e uma e outra, teve várias esposas, mas aí era legal, mas de forma legal, na legalidade, né, jurídica daquele reinado, ele teve esposas, e isso a palavra de Deus condena, porque você traz várias adorações para dentro do seu reino, e foi o grande erro de Salomão também, isso é para um outro estudo. Davi foi um pai negligente, e essa negligência sofreu com brigas e tragédias, teve filho matando filho. Guerra terrível dentro da família, filho querendo tomar o trono de Davi. Você não sabe, tem lá na palavra. Davi contrariou a ordem de Deus, fez o recenseamento, ou seja, contou, Deus falou que não era para contar, fazer, né, tipo o IBGE nosso aqui no Brasil, não era para contar as tropas, mas ele contou e provocou a morte de 70 mil homens, teve conversas profundas com Deus. Mas espera aí, você está me dizendo que é sobre esse homem que nós vamos aprender nesse livro? Um homem segundo o coração de Deus? Meu amigo, não foi eu que disse, não. É o próprio Senhor que disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Por quê? Porque Davi era um pecador como nós. Deus permitiu que Davi existisse nesse mundo e praticasse todos os seus pecados para demonstrar que o Pai é misericordioso para aquele que paga o preço do relacionamento com Deus. Isso está ligado às nossas prioridades e práticas. E nós vamos entender isso já começando a ler a Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel 24. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Porém Davi disse a Araúna: não porei por certo, não aceito a sua oferta de terreno, por certo preço eu te comprarei esse terreno, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou aquele terreno e os bois por 50 ciclos de prata. O que Davi estava fazendo aqui? Comprando a terra que seria para construir o templo, o grande templo de Salomão. Araúna queria doar essa terra e Davi não aceitou. Davi quis pagar o preço. Isso aqui é uma simbologia de pagar o preço tirando dinheiro. Mas o que é pagar o preço? O que é pagar o preço que Davi pagou durante toda a sua vida? É pagar o preço das escolhas que nós fazemos. É pagar o preço para buscar relacionamento com Deus. Davi se dedicou sua vida ao que tinha valor para ele, que era se dedicar ao Deus de Israel. Por que Davi matou Golias? Porque Davi não aceitou que aquele gigante falasse mal do Deus dele, do Deus de Israel. Davi, ele tinha suas prioridades que eram sempre ligadas a Deus, mas também tinha suas práticas. A prioridade de Davi era Deus e as práticas de Davi era agir mediante a vontade de Deus, mas Davi lutou durante muito tempo da sua vida contra o pecado que estava nele. Davi nunca tirou o seu coração de Deus. Davi nunca tirou o seu coração da presença do Senhor, mas ele foi um homem extremamente sanguíneo. Davi escolheu fazer uma viagem que transformou a vida dele. Deus não mede a nossa vida pelo meio dela, Deus mede a nossa vida pelo fim. Deus não está procurando na nossa vida homens. Deus não está na terra procurando homens. Deus está na terra procurando o homem. E aí eu te pergunto, senta na sua cadeira, reflete o que eu vou te falar agora e se auto-responda. Você é o homem que Deus procura? Deus pode contar com você, mesmo com as suas imperfeições? Ele pode te chamar para uma luta a hora que for e você se colocará disposto
dizendo: eis-me aqui, Senhor? Esse homem que Deus pode contar em qualquer momento, independente da falha que você tenha, interna, da correção que você precisa, porque isso aí já é obra de Deus. É Deus que vai fazer essa mudança. É Deus que vai fazer essa transformação. Quando Deus encontra alguém disposto a pagar o preço, Ele usa, meu irmão, Ele usa esse homem, não esses homens, a despeito das suas fraquezas. Deus usa esse homem independente das suas fraquezas. Vamos abrir nossa Bíblia? Em Atos, capítulo 13, versículo 22, nós vamos entender o que é isso. O que Paulo, lá em Atos, 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que exultará toda a minha vontade. Meu irmão, o objetivo de Deus não é te exaltar na terra, não é me exaltar na terra e não nos colocar como o rei fulano de tal. O objetivo de Deus é que a vontade dele seja feita através da sua vida. Você vai cometer erros e acertos que vão te trazer frutos. Agora, o grande objetivo de Deus é ter alguém que ele possa se relacionar e confiar. E não é com homens que ele faz isso, é com o homem. É a sua postura de se posicionar a Deus como o homem. Assim como Jesus disse, a porta é estreita e poucos passarão por ela, essa mensagem é estreita e poucos receberão ela. Mas a pergunta é, você é o homem que Deus procura na terra? Passando Deus a sua visão sobre a terra, assim como passou e encontrou Jó, Ele pode encontrar você como um homem disposto a sofrer pela palavra e ter esse relacionamento profundo com Ele? Não estou falando de salvação, tá, meu irmão? Isso aqui não é um tema voltado à salvação. Isso aqui é um tema voltado a relacionamento, a ter contato com Deus, é viver o céu estando na terra, é ter um encontro íntimo com Deus, buscar a Deus com todas as suas forças, ter a confiança de Deus na sua vida, moldando e mudando tudo à volta que você esteja, sendo essa postura de homem que Deus busca, porque aqui na palavra de Deus diz, isso aqui, ó, vamos voltar, vamos repetir, versículo 13, capítulo 13, versículo 22. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus procurou, Deus achou, Deus motivou, Deus orientou, Deus enviou e Deus fez que a sua vontade se cumprisse na vida dele. Nós temos sede. A nossa sede, nós temos sede de nosso corpo físico, né? A gente, quando fica com muita sede, tem muita... cansado, trabalhou muito, sede que a gente tem, natural. E a gente mata essa sede com água, né? E o nosso espírito, meu irmão, só mata a sede com a presença de Deus. Aquela alma vazia, aquela alma sem objetivo, aquela alma sem sentido, aquela alma que às vezes a gente não sabe para onde vai, de onde veio, nem de onde foi. Meu irmão, isso é falta da presença de Deus. Porque Deus, ele traz uma plenitude. Não estou falando aqui de depressão, não estou falando de remédio, não estou falando nada disso, tá? Estou falando aqui a primeira doença, a doença da alma. A doença da alma. Remédio nenhum chega na sua alma. Remédio nenhum chega no seu espírito. Ele vai chegar no seu cérebro, ele vai chegar no seu organismo, ele vai trazer para você hormônios, ele vai estimular a sua circulação, ele vai fazer uma ação no seu corpo cerebral que vai fazer um estímulo e vai mudar. Agora, o que muda a sua alma? O que muda realmente o interior do seu espírito? Aqui, o sopro que Deus colocou em você? Somente a aproximação e a presença de Deus. Pagarmos o preço para estarmos do lado de Deus. Pagar o preço não é sofrer, meu irmão. Pagar o preço é buscar. Pagar o preço é estar constantemente buscando Deus. Não aonde Deus esteve, mas onde Deus está. Não adianta você rodar todas as igrejas do mundo, buscar todos os profetas para ele te falar alguma coisa, se Deus não está lá. E Deus pode estar no quarto da sua casa e você sair do quarto da sua casa e estar indo numa igreja e deixando Deus lá. Porque você não ajoelhou, não se colocou perante o Senhor, não pagou o preço de entregar a sua vida para Ele com sinceridade. Com sinceridade. Antes de você sair da sua casa,
Se achegue a Deus e diga: meu Deus, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu não saio daqui se o Senhor não estiver naquele local comigo. Eu não saio daqui para resolver aquele problema se o Senhor não for comigo. Porque é só Deus que vai poder preencher esse vazio da alma que existe na sua vida. E esse vazio da alma irá ajudar você a preencher outros vazios e outros caminhos serão abertos no decorrer da sua jornada e dessa viagem que você escolhe fazer com Deus, porque você escolheu ser um homem segundo o coração de Deus. Mas se prepare, porque nesse caminho haverá preparação, haverá sustentação, haverá fortalecimento. É como se você começa hoje uma academia. Olhe para você, olhe para os seus músculos e veja o quanto eles estarão fortalecidos ao final dessa jornada que Deus te convida a ir nessa busca incessante da presença do Espírito na sua vida. E é por isso que eu digo: Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe e te dê coragem e vigor para fazer essa escolha, porque é uma escolha. E como eu te disse, não tem nada a ver com salvação. Você pode ser um homem salvo, um homem já eleito. Vou encontrar com você nas hostes celestiais, na presença do nosso Jesus e de todos os santos, mas você pode escolher viver nessa terra não sendo um homem segundo o coração de Deus e não sendo usado por Deus. Isso é muito ruim, de não sermos ferramenta de Deus, porque a gente não se sente preenchido, a gente não se sente útil por Deus dentro da nossa jornada. E eu quero convidar você a orar comigo e pedir essa revelação do Pai, pedir essa coragem de Deus, para que você continue essa jornada comigo e a gente entre nos próximos capítulos aqui, aprendendo, buscando, entendendo e mudando completamente os nossos corações ao coração de Deus. Amém? Então, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, é na sua presença que nós entramos, Pai. Entramos e buscamos o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Não um relacionamento velado, um relacionamento social, um relacionamento temporal, de tempos em tempos, mas um relacionamento profundo, Pai, de saber que qualquer luta que vier, é o Senhor que estará comigo. Qualquer gigante que aparecer na minha vida, eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para o Senhor, o Deus da minha salvação. E esse gigante, Pai, será destruído não por mim, mas pelas estratégias do Senhor e pela ação do Senhor, porque a minha vida será plena na sua presença. Eu não aceito, Pai, eu não aceito, assim como nós todos que estamos orando aqui, não aceitamos sair daqui hoje sem o Senhor vir conosco. Senhor, por favor, Senhor Jesus, venha conosco, não nos deixe só dentro do nosso próprio entendimento, porque a sua palavra diz que assim como a erva seca, assim o homem também seca e a sua glória morre. Mas a glória do Senhor é eterna, a glória do Senhor é viva. E nós não queremos glória, ó Pai, de homens, nós queremos glória do Senhor, estarmos imersos na sua glória e termos um coração conforme o seu, sendo o homem escolhido pelo Senhor para agir no meu meio e mudar conforme seja a sua vontade, de acordo com o seu projeto, isentando de mim, Pai, todo orgulho, toda ganância e colocando somente a direção do Senhor dentro daquilo que deve ser realizado e feito. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, esteja conosco e nos dê vigor e força para enfrentarmos essa jornada de mudança, de alteração, para que possamos ter o nosso coração limpo, as nossas almas, ó Pai, prontas a receber diariamente, constantemente a presença do Seu Espírito e sermos homens segundo o Seu coração. Te agradeço em nome de Jesus Cristo e coloco as nossas vidas completamente nas Suas mãos. Cuida de nós, direciona-nos, Pai, e leve-nos ao mais alto relacionamento com o Senhor. Amém. Meu irmão, receba essa palavra porque é iminência de transformação. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar a sua vida, mas Deus, assim como a palavra dele diz, ele não quer ninguém frio nem morno. Se for frio, é porque a pessoa já escolheu que não quer a presença de Deus mesmo. Se for morno, Deus vai te vomitar. Agora, se você for quente, meu irmão, buscando a presença de Deus constantemente, o altar vai queimar.
você vai sentir a presença do Espírito Santo na sua vida diariamente, independente da luta. Você vai ter um Deus maior do seu lado. Porque enquanto uns confiam em carros e cavalos, eu confio no Deus da nossa salvação. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Nós nos encontramos agora no próximo episódio, aqui no podcast Falando de Deus. Um grande abraço e até lá.